Olá, queridos e queridas do primeiro ano do ensino médio, como vocês estão? Tudo jóia por aí? Que pena que a gente não pode estar junto nesse momento. Eu sinto falta de vocês, eu gosto de ver cada sorriso, cada rostinho, mas infelizmente estamos mesmo separados fisicamente. Podemos estar juntos, só que assim, eu aqui, vocês aí, cada um fazendo a sua parte. Vamos trabalhar, não é? Vamos colocar nossa mente, para funcionar e bora pra frente, vamos continuar nossa vida, né? Então, para que isso aconteça, eu desejo muito que vocês acompanhem as aulas, né, por vídeos, que vocês realmente tirem as dúvidas de vocês nos horários de plantão, que vocês têm a escala de professores, e que vocês, nesse momento, peguem a minha apostila, lá na página 300, no módulo 10, que vai falar sobre numeral. Bora lá conferir? Bom, então lá no módulo 10, nós vamos estudar agora outra classe de palavras, né? O primeiro ano do ensino médio eu falei para vocês que vai revisar todas as classes de palavras, né? As 10 classes que nós temos. Então, nós já vimos substantivos, nós já vimos os artigos, agora nós vamos ver os numerais, tá? Então, acompanhe comigo, ó. Numeral é a palavra que exprime quantidade, ordem, fração e multiplicação em relação ao substantivo, tá? Então, eu quero que você grife aí pra mim, fazendo favor, ó. Exprime quantidade, ordem, fração e multiplicação em relação ao substantivo, beleza? Qual é a classificação? Gente, esse assunto também ele é elementar, né? Você vai falar, Pro, muito fácil, né? Numeral. Sim, mas nós temos que rever, temos que passar por eles. Então, veja lá, eu tenho o numeral cardinal, que indica quantidade. Você pode marcar aí pra mim, ó, indica quantidade, tá? Então, tem uma tirinha do agar aí. Que mundo! Não há nada o que contar. 1, 2, 3... Quero dizer, além dos dedos. Exemplos. 2 rosas, 100 alunos. O que é que eu tô fazendo aí? Eu estou quantificando as rosas e quantificando os alunos. Então, esses números são cardinais, porque eles indicam quantidade. Agora, quando eu digo em numeral ordinal, eu estou indicando uma ordem. Veja lá como é isso, ó. Indica ordem. Exemplos. Posição, né, gente? Quando eu falo em ordem, eu posso lembrar também de posição. Segunda rosa, 100º aluno. Ah lá, posição. Pode acrescentar aí, ó, essa palavrinha, ó. Posição. Tá? Ordem, posição. Numeral fracionário. O fracionário, como o próprio nome diz, ele vai indicar o quê? Uma fração, uma parte. Exemplos. 1/5 da rosa é apenas uma parte, 1/5 da rosa. 2/3 dos alunos, uma parte, tá bom, gente? Então, é o fracionário. Depois, eu tenho o multiplicativo, que vai indicar o quê? Vai indicar multiplicação. Exemplos. O dobro do preço, o triplo, o quádruplo e assim por diante. Multiplicação. Aí eu tenho uma nota, ó. Os numerais podem exercer na oração papel típico de substantivo ou de adjetivo. Tínhamos 6 cães antes da epidemia, agora 3. Tínhamos 6. Modifica o substantivo que segue, exercendo papel de adjetivo. Cães antes da epidemia. Então, 6 cães. Ele não tá acompanhando aqui, ó. Cadê? 6 cães. Não tá acompanhando o substantivo? Então, ele exerce o papel de adjetivo. E o 3? Ele tem força de substantivo. Agora, tem o 3. Sozinho, né? Então, tem força de substantivo, tá? Recuperando os cachorros, os cães, né?
Bom, amores, daí os exercícios resolvidos, vocês podem dar uma lida porque já tem aí para vocês as respostas e tudo mais. Então, agora eu vou explicar, vou ler com vocês o texto e vou explicar as questões para que vocês possam fazer, tá? Vou fazer algumas e vou deixar outras para vocês fazerem, tentarem. Restrições ao álcool. Acompanhe aí comigo, ó. Merece apoio o movimento Beba Cidadania, que pretende impor fortes restrições à propaganda de álcool. Lançada por cerca de 300 entidades, entre elas o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e a Universidade Federal de São Paulo, a iniciativa já recolheu mais de 500 mil assinaturas. A ideia é obter 1 milhão e sensibilizar o governo federal e o Congresso para limitar a publicidade. Os danos provocados pelo abuso de álcool superam os ocasionados pela soma de todas as drogas ilícitas. Segundo o Beba Cidadania, o álcool responde por mais de 10% dos casos de adoecimento e morte no país. Provoca 60% dos acidentes de trânsito. Traços de etanol são detectados em 70% dos laudos cadavéricos de mortes violentas. O número de brasileiros dependentes do álcool é estimado em 18 milhões. Que quantidade, né? Absurda. As pessoas têm evidentemente o direito de beber, mas não precisam ser estimuladas a fazê-lo, principalmente os jovens. Estudos mostram que quem começa a beber cedo tem maiores chances de tornar-se alcoólatra. Restrições à publicidade de determinados produtos como cigarros e álcool estão previstas na Constituição. Em teoria, a lei número tal regula a matéria, impondo algumas limitações à publicidade etílica. No entanto, este diploma, por força de poderosos lobbies, criou uma injustificável exclusão. Bebidas com teor alcoólico inferior a 13 graus, Gay-Lussac, né? Leia-se as cervejas, não estão submetidas às restrições. A diferença de tratamento não encontra nenhuma justificativa científica ou epidemiológica. O grau de intoxicação de um indivíduo é função do volume de álcool por ele ingerido, não da gradação do produto consumido. Espera-se que o Beba Cidadania consiga vencer os lobbies e reparar os equívocos da lei. O espírito da restrição à propaganda de álcool deve ser o mesmo que praticamente baniu há alguns anos a publicidade do tabaco no Brasil. Né? Até quando eu era criança ainda podia fazer propaganda de cigarro, depois passou a ser proibido, que eu achei ótimo, né? E realmente, gente, as medidas que eles fizeram, né, para diminuir o tabagismo, realmente acho que surtiram um efeito bem legal. Então, ó, esses exercícios aí são muito tranquilos. O texto anterior contém palavras que indicam quantidade. Do primeiro parágrafo, transcreva 2 exemplos de numerais cardinais. Os cardinais são que indicam quantidade. Só você copiar aí. Na letra B, pede para você transcrever o único numeral ordinal do texto, que indica ordem ou posição, tá? E a letra C pede, com base no texto, explique a expressão 13 graus, o Gay-Lussac, né? O que é isso daí? É o teor alcoólico das bebidas. Então, você vai voltar lá no texto e vai explicar o que significa isso, né? O que ele quis dizer? 13 graus, assim. A questão número 2 pede assim, ó. Consultando um dicionário, você vai descobrir que a palavra grau, como muitas outras, é polissêmica, ou seja, apresenta multiplicidade de sentidos. Grife isso pra mim aí, ó. A palavra grau é polissêmica, ó. Polissêmica, ou seja, apresenta multiplicidade de sentidos. Com certeza você conhece alguns deles. Escreva 3 frases usando a palavra grau com diferentes acepções ou conceitos. Para você escrever 3 frases usando grau, mas com sentidos diferentes, tá? E nesse 2 pode ser na linguagem coloquial também, tá? Depois o 3 é um teste, você vai ler e escolher a alternativa para mim.
Aí o exercício 4 vai perguntar para você: qual o tipo de composição ou tipologia do texto justifique? Então seria o quê? Seria um conto? Seria um romance? Seria um texto dissertativo? O que seria? E resuma o conteúdo do texto, para você falar com poucas palavras do que o texto vai falar. Depois, o exercício 5, ele quer que você assinale a alternativa incorreta quanto à concordância do verbo, tá? Então, você vai analisar para mim, vai marcar a única alternativa em que o verbo está conjugado de maneira incorreta. Aí, o exercício 6 pede: complete os espaços com os verbos indicados nos parênteses. Então, você vai fazer a concordância adequada aí do verbo com o numeral. Então, por exemplo, ó, cerca de 10% é abster-se o verbo de votar nas últimas eleições. Gente, são 10%. Eu vou deixar o verbo no singular ou no plural? Ora, se são 10%, plural. Só que o abster-se se conjuga como o ter. Então, eu não posso, muita gente poderia falar assim, então é absteram-se. É isso? É absteram-se? Não, porque eu não digo eles teram, eles tiveram. Então, é eles se abstiveram, cerca de 10%, abstiveram-se de votar nas últimas eleições. Abstiveram-se. Seria isso, tá? Que é para você fazer. Daí você coloca o verbo lá na questão, ó. Abstiveram-se. Aí, abstiveram-se de votar nas últimas eleições. B, apenas 1% não há convocação. Como que você vai colocar o verbo comparecer aí na linha, tá? Você coloca aqui. C, somente 40% das pessoas é o surfar na internet de madrugada. Então, como que vai ficar o verbo aqui? 60% dos usuários é o possuir idade superior a 35 anos. 30% da população brasileira é o ser, vítima do analfabetismo funcional. E 52% da mão de obra feminina é o verbo estar no mercado de trabalho, tá? Então, é só você fazer a concordância correta aí agora, beleza? O exercício 7 também vai tratar de concordância, olha, da FGV. 1,7% dos municípios brasileiros, e apenas isso, monitorado a qualidade do ar. No país, 252 estações que efetuam esse acompanhamento ambiental. Nos Estados Unidos, são 5.000 estações. Os dados, estudo exclusivo do Instituto Saúde e Sustentabilidade, da revista Isto É. Aí, o exercício diz assim: em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa, as lacunas do texto devem ser preenchidas respectivamente com... E aí, vai de você escolher a alternativa que melhor conjuga esses verbos, dando a concordância adequada, tá bom? Então, prestem bastante atenção aí aos sujeitos desses verbos, ok? Depois de ter feito o exercício, vocês vão ter uma conclusãozinha aí, ó. Letra A, o verbo concorda com o número da porcentagem. Grife isso. Se o número da porcentagem vier seguido de expressão preposicionada, o verbo concorda com a expressão, tá? Então, preste atenção a essa informação e faça os exercícios, tá bom? Aí, o exercício 8 diz assim: sua vizinha, apesar de rica, só almoça em restaurantes de segunda classe. O numeral perde, no contexto da frase, o sentido de ordinal, que indica ordem ou posição. Explique o sentido da referida palavra. Qual é o sentido desse restaurante de segunda classe? Muito tranquilo também, é só você explicar aí. O 9 também é um teste. Muitas vezes, o numeral é empregado em expressões de sentido intencionalmente exagerado.
Tais exageros constituem uma figura de linguagem denominada hipérbole, tá? Então, a hipérbole é quando cria um exagero. Assinale a alternativa em que o numeral não tem valor hiperbólico, ou seja, em que o numeral não está dando uma ideia exagerada de alguma coisa. Então, é para você assinalar a alternativa em que o numeral não está exagerando, ok? Aí, o exercício 10, né? Vocês vão querer me matar. É para saber se vocês sabem preencher cheque. Olha aí, ó. E pior que vai ter gente que não sabe, viu, gente? Podem acreditar, tem gente que não sabe preencher cheque até hoje. Então, nunca é demais aprender. Olha lá, ó. Imagine que você já se formou e ingressou no mercado de trabalho. Ao final de algum tempo, consegue economizar o suficiente para comprar um carro, cujo valor é de R$ 14.653,16. Você está na concessionária e vai preencher o cheque abaixo para pagar o bem que você adquiriu. Então, eu quero que você preencha direitinho aí, no lugar certo, ó, o valor. Eu quero que você coloque para mim aí, ó, o valor, o numeral cardinal, para ver se você sabe, né, direitinho como é. Depois, você vai escrever por extenso esse valor. Se você for colocar nominal, você coloca o nome da pessoa aqui. Depois, você coloca a cidade, data e depois você assina, tá bom, belezinhas? Vamos ver quem sabe preencher cheque, hein? Eu vou querer foto dessa imagem aí no grupo terça-feira. E o segundo, melhor ainda, né, ó. Você se tornou um profissional bem-sucedido e até trocou de carro. Uau! Agora resolveu comprar um apartamento de altíssimo padrão, que custa R$ 1.466.317. Chiquérrimo, né? Preencha o cheque e pague à construtora. Que legal, se quiser me dar de presente o apartamento, estou à disposição. Então, você vai fazer a mesma coisa, vai colocar o numeral cardinal no lugar certo, depois vai escrever por extenso, vai preencher a data, tudo certinho, como você fez no primeiro. Belezura pura? E por último, o quadrinho de resumo, que é para você falar sobre o numeral. Então, por exemplo, qual é a definição de numeral? Você vai escrever para mim a definição dele. O que é, para que serve? E a classificação, em que ele pode ser classificado? Os tipos dele que estão lá no início da aula também, tá bom? Pessoal, agradeço a atenção de vocês, espero que vocês participem, realizem as atividades, podem fazer a TC desse módulo também, o livro de TC, e se tiver alguma dúvida, estarei à disposição de vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!